Sem dúvidas. O Monte do Templo é o lugar mais magnífico que existe, sua história remonta a milhares de anos. Atualmente, esse lugar é o ponto mais disputado do mundo. Todos os olhos, desde muitos anos, estão virados para lá. Mas por quê? Se quiser saber, fique conosco até o final do vídeo. Esse lugar leva o nome de Monte do Templo, devido ao Templo de Jerusalém construído pelo rei Salomão. O Templo de Salomão ficava exatamente no lugar onde hoje está a Cúpula da Rocha. O primeiro Templo de Jerusalém foi construído próximo do ano 1015 a.C. e destruído pela Babilônia no ano 587 a.C. Após o exílio em 535 a.C., o templo começou a ser reconstruído exatamente no mesmo lugar e logo após ampliado por Herodes. Parece até brincadeira. Mas pela segunda vez o templo é destruído, agora pelos romanos no ano 70 da era cristã. O mais impressionante de toda essa história é que a primeira relação entre o Monte do Templo e o povo judeu aconteceu por volta do ano 1800 a.C., com o episódio mais importante de toda a crença judaica, o sacrifício de Abraão. O monte na realidade é originalmente chamado de Monte Moriá, ou Monte da Provisão. Esse nome faz alusão à providência de um carneiro pendurado pelos chifres em um arbusto, para que fosse o substituto de Isaque no tal sacrifício, tempo em que ainda a região era habitada pelos jebuseus. Mas afinal, como o templo islâmico foi parar exatamente no lugar do Templo de Jerusalém? A verdade é que o povo judeu foi totalmente disperso da sua terra. Essa dispersão é conhecida como diáspora e ocorreram em duas fases. A primeira dispersão aconteceu na época em que o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor. Muitos fugiram e emigraram pelos quatro cantos da terra enquanto outra parte foi levada cativa para a Babilônia. Já a segunda dispersão acontece com a destruição do segundo templo construído após cativeiro babilônico, no ano 70 da era cristã e novamente os judeus imigram para outros países deixando Jerusalém praticamente vazia. Jerusalém também se tornou uma das sedes mais importantes para o Império Bizantino. A expulsão dos judeus pelos bizantinos aconteceu em 326 da era cristã. Nessa época iniciaram a construção do famoso Santo Sepulcro. No início do século VII, os árabes conquistaram Jerusalém e a religião predominante na cidade mudou mais uma vez. Foi então que os muçulmanos construíram a famosa mesquita. Segundo eles, esse local foi onde Maomé ascendeu aos céus. Após 4 séculos de domínio árabe, o Papa Urbano II anuncia a primeira cruzada com o propósito de restabelecer o cristianismo na Cidade Santa. Jerusalém, portanto, entrou em um estágio de disputas religiosas que culminaram mais uma vez na destruição total da cidade. Os últimos que governaram Jerusalém por longo período foram os otomanos. Sultão Solimão, o Magnífico, reconstruiu os muros da cidade velha e selou a Porta Dourada, pela qual, segundo a tradição judaica, será a porta de entrada para o Messias que libertará Jerusalém. Durante a Primeira Guerra Mundial, os exércitos britânicos com suas bases no Egito avançaram para o Oriente, derrotaram o exército otomano e entraram em Jerusalém. A Cidade Santa desta vez fica sob o comando dos ingleses. As tensões entre os britânicos, judeus e árabes, estavam aumentando e provocando distúrbios, que os levaram a uma guerra aberta em 1948, transformando a cidade em cinzas. E finalmente em 1948, a ONU declara Israel como Estado e Jerusalém se tornou sua capital. A importância histórica e religiosa de Jerusalém não conhece fronteiras e tem sido seu pior inimigo desde tempos remotos. As últimas disputas para conquistar Jerusalém ocorreram recentemente. A Guerra dos 6 Dias de 1967 colocou o Estado de Israel contra seus vizinhos árabes, Egito, Jordânia, Iraque e Síria. Israel expandiu as fronteiras designadas pela ONU e ocupou Jerusalém. Desde então, a Palestina reivindica Jerusalém Oriental e, portanto, a Cidade Velha, como sua capital. Israel, por sua vez, considera Jerusalém como sua capital eterna e indivisível, gerando um complicado conflito. O Domo da Rocha tem sobrevivido no Monte do Templo há mais de 1000 anos. Bom, levando em conta que o final dos tempos seria destacado pelo Anticristo assentado no terceiro templo de Jerusalém, digamos que o Domo da Rocha tem sido o bloqueio para esse acontecimento. Os judeus possuem todos os móveis para a construção do terceiro templo, e aguardam sonhando com o grande dia em que vão acordar e ver o Monte do Templo vazio para construírem pela terceira vez o tão amado Templo de Jerusalém. Me diga, como você acha que isso vai acabar?
Com certeza os muçulmanos não vão abrir mão facilmente do sagrado Domo da Rocha. Deixe sua opinião nos comentários.